Da Huawei ao Irão, do Acordo do Clima de Paris à possibilidade de uma guerra comercial, há uma longa lista de diferenças entre os antigos aliados dos Estados Unidos e a Europa. Aqui na Holanda, em Haia, tive a oportunidade de falar com o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo sobre essa relação, mas começo por perguntar sobre o atual processo de paz no Médio Oriente. Secretário de Estado, muito obrigado por se juntar a nós. É muito bom estar aqui. Antes de mais, vamos falar sobre o Médio Oriente, sobre o tão falado plano. Foi gravado a dizer que vai ser detalhado, mas que pode ser rejeitado, porque diz que as pessoas acham que vai ser um acordo do qual só os israelitas poderão gostar. Em alguns aspectos, não acertou em cheio ao dizer que a percepção da América sobre Israel significa que este acordo nunca terá êxito? Não de todo. Não, o que queria dizer é que há uma percepção e essa percepção está errada. A ideia que existe é incorreta, era disso que falava. Acredito que quando o plano for revelado e quando o mundo puder ver o que estamos a propor, será muito claro que cada parte, cada pessoa ficará melhor se este acordo for fechado. Esta proposta vai dar uma base para tornar melhor a vida dos cidadãos israelitas e palestinianos, não apenas os palestinianos na Cisjordânia e em Gaza, mas também os palestinianos em todo o mundo. A percepção que existe é fundamentalmente errada. Eu vi o relatório a que se referia, é o que se ganha em confiar em jornais americanos. Às vezes eles não captam toda a história de forma adequada. Vamos passar para os assuntos europeus, porque está aqui em Haia, na Holanda. Tendo em conta a relação um pouco tensa entre a União Europeia e os Estados Unidos, neste momento, quanto daria essa relação numa escala até 10? Acho que é uma relação fantástica. Eu ouço as pessoas a falarem sobre tensões. Ouço constantemente quando me encontro com os meus parceiros europeus. Mas sempre houve tensões na história americana e na história europeia. Sempre houve divergências, brigas, guerras comerciais. Há questões de segurança nacional com as quais não concordamos. Há muitos temas em que podemos ter um momento em que não partilhamos a mesma visão, mas temos sempre valores em comum que definem a nossa compreensão do mundo, as nossas percepções de ameaças comuns à democracia e à liberdade em todo o mundo. Sempre prevaleceram e vão prevalecer. Considera que o Presidente Trump estava errado quando se referiu à Europa como um inimigo? Acho que o Presidente Trump quis dizer foi que há sítios em que achamos que a economia dos Estados Unidos não foi tratada de forma justa. Não podemos vender produtos agrícolas na maioria dos países europeus, mas a União Europeia pode vender produtos para os Estados Unidos. Isso não é justo. Isto não pode continuar a acontecer, a haver tarifas desiguais e obstáculos ao fim das tarifas. É isso que ele quer. Ele está a chegar a uma base justa, recíproca e equilibrada para os Estados Unidos e para a Europa, e quando isso acontecer, vamos competir e as duas partes vão ficar melhores. A administração Trump é um dos maiores defensores do Brexit em alguns aspectos. O Brexit é claramente prejudicial para a União Europeia. Estará de alguma forma a apoiar o Brexit porque ele prejudica a União Europeia? O Brexit foi uma decisão tomada pelo povo do Reino Unido, como bem se lembra. Houve um referendo em que o povo daquela nação soberana votou, portanto, não se trata de uma decisão americana. Esta foi uma decisão fundamentalmente democrática. Então, nessas circunstâncias, porque o Presidente Trump é um defensor do Brexit... As pessoas do Reino Unido são os maiores apoiantes, certo? Eles votaram a favor. Isso é o que realmente importa. É por isso que o Brexit vai continuar, não por causa de algo que qualquer uma terceira parte diga, mas porque o povo do Reino Unido exigiu. O Presidente Trump falou sobre acordos comerciais e quer assinar um acordo comercial o mais rápido possível. Sim, absolutamente. Um acordo comercial agora com o Reino Unido é mais prioritário do que um com a União Europeia? Temos de ver como e quando o Brexit prossegue, mas sim, é uma prioridade para nós. Nós temos um relacionamento longo e profundo com o Reino Unido, temos importantes relações comerciais. Eu estou aqui, hoje, na Holanda, que é um grande investidor nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são grandes investidores na Holanda. Estamos a realizar uma cimeira global de empreendedorismo por causa dos dois grandes compromissos dos Estados de Direito. A abertura comercial e o empreendedorismo como pilar daquilo o que fazemos. Queremos e vamos também fazer isso com o Reino Unido. Quando o Brexit estiver concluído, como os britânicos exigiram, tencionamos trabalhar num acordo de livre comércio com eles, numa base de reciprocidade e confiança mútua. Acha que antes disso celebra um acordo com a União Europeia? Não tenho ideia de qual será a sequência. Relativamente à Huawei, porque, mais uma vez, a sua administração tem tentado pressionar os países europeus a rejeitar a Huawei.
Por que é que os governos europeus devem ouvir os alertas do governo de Trump sobre a Huawei, quando o próprio presidente parece não confiar nos serviços secretos americanos? Em relação ao Irão, ele diz que estão errados e que devem voltar para a escola. Ora, se estão errados relativamente ao Irão, por que é que estão certos sobre a China? Eu estive à frente da CIA. Não há dúvida de que a CIA, de vez em quando, erra, mas de uma forma geral faz um trabalho excelente no qual podemos confiar. Este é sem dúvida o caso. E aqui é bastante simples. Nós partilhamos uma preocupação comum. Os países ocidentais, as democracias liberais partilham um conjunto de valores. A China não. Logo, a sua infraestrutura, os sistemas tecnológicos e, em particular, uma empresa chamada Huawei, são fundamentalmente diferentes. Para uma empresa como a Huawei, o incentivo é trabalhar com o governo chinês. Há 3 membros do Partido Comunista que fazem parte da direção. E isso é profundamente inconsistente com a forma como protegemos a segurança dos holandeses e de outros povos europeus e dos Estados Unidos. Deixámos muito claro que existe um risco real. Os europeus preocupam-se profundamente com a privacidade. Sei disso muito bem. Não se pode ter informações privadas a circular através de uma rede acedida e controlada pelo governo chinês. Acho que é justo dizer que em algumas relações há alguns pontos de tensão. Acha que se a administração Trump tivesse ouvido um pouco mais os aliados na Europa, eles estariam mais receptivos a esses avisos? Tendo em conta que ainda há pouco tempo o presidente Trump enviou um tweet sobre o autarca de Londres, isso não prejudica as relações? O autarca de Londres tratou muito mal o presidente Trump. E falo por mim, sou secretário de Estado há 1 ano e alguns meses. Nós ouvimos os parceiros europeus todos os dias. Prestamos muita atenção àquilo que os preocupa e aos seus interesses e trabalhamos de perto com eles. Há uma longa história de temas em que os Estados Unidos e a Europa discordam. Tenho certeza que isso vai continuar, mas acho que o relacionamento geral, devo dizer, é excelente. A minha última pergunta sobre o Irão. Parece que o presidente Trump está disposto a conversar sem condições prévias, ao contrário do que tinha dito antes. Isso não é verdade. Portanto, a sua política não mudou nesse sentido. O presidente Trump disse há mais de 1 ano que estava preparado para se reunir sem quaisquer condições prévias para conversar com os iranianos sobre o leque de atividades malignas, o programa de mísseis e o programa nuclear. Esta não é uma nova afirmação. Mas aceita que há pelo menos uma divergência sobre o Irão entre alguns países europeus e os Estados Unidos. Não quanto ao que é essencial de todo. Na verdade, quando estive com o ministro Hunt dos Negócios Estrangeiros, ele disse que partilhamos uma visão comum da ameaça do Irão. Nós saímos do plano de ação conjunto global. Fizemos uma análise diferente sobre a melhor maneira de impedir que o Irão crie um sistema de armas nucleares. Sim, nessa parte técnica discordamos, mas quanto ao objetivo, ao risco, à ameaça, acho que os europeus e americanos têm um entendimento muito comum sobre o assunto. Okay, Secretary of State, thank you very much. Thank you very much, sir. Thanks for being with me.